Na verdade, o tema drogas, ele é um tema tabu, né? As pessoas têm medo de falar sobre drogas, ainda naquela lógica que se você falar sobre, você vai estar incentivando, naturalizando aquele ato. E, na verdade, a principal ferramenta de prevenção e de prevenção para os que ainda não utilizam e de sensibilização para a construção de consciência crítica para os que já utilizam é justamente através da informação. É justamente dialogando sobre isso, entendendo como essa substância impacta a vida do indivíduo, fazendo ele compreender que esse impacto não se restringe só à sua esfera existencial, mas também à vida de outras pessoas que estão em torno dele e da própria comunidade, da sociedade como um todo. Ele não vive isolado, há um impacto sim dessas ações, mesmo que demorem a chegar, mas um dia chegam para toda a sociedade. Então, a falar sobre o tema drogas é muito desconfortável, porque além de envolver a questão do uso em si, também existe a atribuição de periculosidade ao usuário, né? E existe um temor também em relação à abordagem desse usuário. Porque, teoricamente, todo usuário de droga é alguém que tem um desvio comportamental, que pode se tornar violento, que pode cometer um delito, e na verdade isso são perfis de alguns, mas não são perfis de todos. Existem pessoas que usam drogas e que trabalham, que mantêm ainda uma vida minimamente produtiva e que com o tempo de exposição a esse consumo é que começam a deteriorar os seus contratos sociais, os seus acordos de trabalho, de família, de rotina de família, dos seus próprios interesses, mas tem que se falar sobre, justamente para que haja um compartilhamento de olhares, né, daquele que vive com aquele que apenas observa, e a intervenção do chamado conhecimento, de pessoas que têm um conhecimento técnico sobre a questão, vai ajudar ainda mais a construir elementos de sensibilização para quem usa, né, teoricamente a gente espera que deixe de usar, mas também elementos de sensibilização para a família ou a comunidade, para ela saber acolher esse usuário no momento de crise. Porque não basta só ele decidir parar, ele vai decidir parar e começam outras formas de problema para ele. Ele tem que enfrentar a abstinência, ele tem que enfrentar a reorganização das suas relações, ele tem que deixar vínculos sociais que ele estabeleceu e comunitários através do uso de drogas, mesmo morando nesse mesmo local. Ele precisa ressignificar todas essas relações. Então é difícil para quem está fora aceitar esse desligamento, né? Um amigo vinculado ao uso de droga dificilmente vai aceitar de primeira o rompimento de uma relação de amizade, ou um afastamento, ou um esfriamento nessa relação. Por quê? Porque o usuário ele precisa entender que se ele estiver exposto à substância ou à possibilidade desse uso, é muito difícil dele lutar contra isso dentro dele. É como colocar alguém que está de dieta dentro de uma loja de doce. É tentador. Né? Por mais que ela saia dali decidida, entre decidida e saia decidida, gerou-se um sofrimento em que ela correu o risco, sim, de retornar para o seu uso anterior. Eu acredito que a moralidade, a questão moral que está atrelada à substância, ela é uma barreira para esse olhar mais humano sobre o usuário e o entendimento dos comprometimentos que aquela droga causou nele. Né? Então, o fato de eu acreditar que aquilo é apenas uma decisão moral faz com que eu não enxergue as outras questões que estão envolvidas. A subjetividade daquele sujeito, qual é o lugar simbólico que aquela droga ocupa, que tipo de danos, né, já acumulados ao longo da vida, ele tenta abrandar a dor desses danos com o uso da droga, que manejos que ele está, por que ele usa a droga, por exemplo, para manejar um comportamento, uma forma de funcionar do ponto de vista comportamental que não está funcionando, como, por exemplo, um transtorno de ansiedade, um déficit de atenção com hiperatividade, uma depressão não detectada, um transtorno de esquiva, uma fobia social. Existe uma série de transtornos que são precedentes ao abuso de drogas e muitas vezes o usuário ele vai utilizar até para tentar manejar esses sintomas, tentar ablandar alguns desses sintomas.
Então, nesse processo, muitos encontram também a droga. Você vai ter esses perfis, você vai ter o perfil daquele que quer apenas experimentar a sensação subjetiva que a droga traz. Você vai ter aquela pessoa em que a droga vai ser um hábito cultural na sua família. E mesmo que o hábito de um não seja exatamente a substância de um, não seja exatamente a substância do outro, o que é mais interessante no processo de aprendizagem é o processo. Você pode ter dentro de uma família um usuário de tabaco, de álcool, mas você pode ter nessa mesma família um usuário de crack, de maconha, de cocaína, que sim, houve uma aprendizagem aí por parte, né, das figuras, principalmente das parentais, pais e referências familiares maiores de autoridade, como um exemplo a ser seguido ou algo natural para a prática daquela dinâmica familiar. Então, o que pesa aí nessa hora? Por que o usuário de álcool é menos pior para a sociedade do que o usuário de outras drogas? A questão moral, que também tem a ver com a licitude e a ilicitude do uso. E do ponto de vista da saúde pública, o álcool é a pior droga que existe. E é a droga lícita com menor regulação que a gente tem, com menor controle que a gente tem. Praticamente não há controle em relação à venda de álcool, né? Então, esse tipo de leitura, ela vem justamente através da lente da moralidade. A justiça restaurativa, ela é a materialização digamos assim, de uma parte importantíssima que faltava ser executada na política de atenção integral ao usuário de álcool e outras drogas. Porque a gente que está na saúde pública, a gente já consegue dialogar com a educação, a gente já consegue dialogar com a assistência social, a gente já consegue dialogar com o trabalho de geração de renda, mas a gente não conseguia dialogar com a justiça, a gente só cumpria também as ordens da justiça como qualquer pessoa, né, que dentro do contrato que assume com a sociedade irá cumprir, né, teoricamente. Então, quando eu ouvi falar de justiça restaurativa, tem muitos anos, foi muito antes do projeto, eu realmente só via isso como uma ideia, né? E quando eu conheci o projeto, quando eu conheci o sonho, né, da doutora Janine de trazer isso, dar vida para essas teorias, eu entendi que realmente a gente está entrando num processo de mudança de paradigma em relação ao cuidado e à responsabilidade da sociedade também sobre o usuário. Normalmente se diz que o usuário é responsável pelos danos que ele causa à sociedade também precisa ser responsável por esse processo de cuidado e por essa oferta. Então a justiça restaurativa, ela vem para fechar, digamos assim, para fechar um ciclo de setores, de ações, de lógicas de pensamento que precisam estar destinadas a esse público, para que essa pessoa, decidindo ou não suspender o seu consumo de substância, ele tenha a oportunidade de pelo menos refletir sobre isso e assumir as responsabilidades que ele precisa assumir caso ele se determine a parar ou a continuar. Então, esse projeto, ele tem um valor imenso para o usuário, porque ele vai tirar do usuário aquela noção de que eu cheguei na justiça, para mim acabou. A lógica do cadê o caixão, né? Então, descobrir que existem muitas coisas entre a cadeia e o caixão, é isso que a gente precisa ofertar para eles. Porque essa lógica, a lógica punitiva, moralista, diz isso. É cadeia ou caixão, são resultados fatalistas. Ou seja, você não tem jeito. Não adianta eu gastar o meu tempo com você. E a justiça restaurativa diz, não, a gente tem que se ocupar sim dessas pessoas. A gente tem que olhar essas pessoas para além das suas relações de licitude ou ilicitude com o consumo de substâncias, né? Com o ato de fazer uso. A gente tem que dar perspectivas. Então, a justiça restaurativa, ela traz isso, uma perspectiva de mudança concreta, real, com uma parte importantíssima que faltava, que era a justiça. A justiça tem o poder. Ela tem muito mais poder do que todos os outros setores. E só faltava ela. E muitos dos outros setores, muitas das ações dos outros setores não ecoavam com mais força porque faltava uma parte. É um elo de uma corrente de sustentação. Eu vejo como extremamente positivo, né, o projeto, justamente por isso, porque é uma junção de saberes, é uma junção de forças, de técnicas, de olhares, tudo isso voltado para a reintegração e o resgate do ser humano.